Olá, amigos. Nosso assunto hoje é como usar o mouse para fazer diversas coisas. Hoje a gente vai fazer esse patch onde temos um círculo, por enquanto, sendo desenhado no centro da tela, mas eu quero usar o mouse para é, dizer qual é a posição que eu quero que esse círculo seja desenhado. Então, para isso, quando a gente quer alterar aqui a posição de uma primitiva, a gente precisa de um transform, não é isso? Então, vamos acrescentar um transform aqui nesse cable aqui, nesse cabo. Transform, transform, ok. Então, se você colocar agora nessa posição X algum valor aqui, né? Alterar, e o nosso círculo muda de posição. A ideia é tirar desse número, tirar esse número da posição X e a posição Y, da posição do mouse. Então, para isso, a gente precisa do operador mouse, que diz exatamente qual é a posição do mouse em coordenadas que você pode escolher. Então, por default, ele diz assim: as coordenadas estão entre -1 e 1. Isso significa que se você olhar aqui o x e o y, ele aqui no centro da tela, 0, 0, está de acordo com o que a gente está fazendo aqui para desenhar o círculo. Mas não vai funcionar muito bem no caso do X, porque essa tela aqui é uma tela mais larga do que alta, e para o mouse, esse aqui é o X igual a, sei lá, uma coisa -1, muito próximo de -1, e na verdade não é a posição X igual a -1 em termos dessa transformação aqui. Para esse valor aqui, para você mover o círculo aqui para a esquerda, eu teria que dar alguma coisa significativamente menor do que -1. O -1 está mais ou menos por aqui. Vou até tentar aqui. Se eu colocar, por exemplo, -1, tá vendo? O -1 não é aqui no canto inferior, não é? Canto esquerdo. Posso até tentar fazer, só para vocês verem aqui. Botar aqui, transformação, posição X, posição Y. Então tá aqui. Então, o Y até que funciona legalzinho, mas o X ele sempre está um pouquinho atrás. Isso porque essas coordenadas aqui do mouse não servem para isso. E eu posso tentar fazer alguma coisa diferente. Por exemplo, eu posso pedir assim, use em pixel display, que seria as coordenadas desse canvas mesmo, em pixels. Agora, se eu colocar pixel display, observe que o meu círculo vai desaparecer. Isso porque eu estou dando aqui, deixa eu olhar aqui as coordenadas do mouse, só para a gente ver. Posso aqui dizer, vamos visualizar as coordenadas do mouse com dois visnumbers. Então tá aqui as coordenadas, né? X e Y. X igual a zero, quase zero. Y igual a zero. O 0, 0 é mais ou menos por aqui, não é isso? Se eu dou assim esse número 300 e não sei quanto, 174, para desenhar o nosso círculo, nesse sistema de coordenadas, ele vai estar fora da tela. Isso porque no sistema de coordenadas aqui desse cabo, a gente está usando a câmera default que não usa esse tipo de coordenadas. Como é que a gente pode fazer para juntar uma coisa com outra? Uma coisa fácil de fazer, que a gente pede para tudo que a gente desenha estar em coordenadas de pixels, é acrescentar aqui nesse cabo o operador Pixel Projection. Então, esse Pixel Projection serve exatamente para você dizer, quando você falar de alguma coisa aqui dentro, em termos de distâncias ou de posições, considere pixels. Então, agora deveria estar funcionando. Por que eu não estou vendo nenhum círculo nessa posição? Isso porque, no caso aqui, nosso circle tem raio 0,5, que é tipo meio pixel, não dá para ver um círculo de meio pixel. Se eu colocar alguma coisa maior, como por exemplo 50 pixels, aí sim estou vendo o nosso círculo sendo movimentado através do mouse. Ok? Então isso já permite a gente usar o mouse para apontar lugares aqui na tela e usar esses lugares, essas posições, para fazer os nossos desenhos. Vamos continuar com isso, tentando ter um pouquinho mais de controle. E se a gente quisesse, por exemplo, fazer com que esse círculo só
fosse posicionado a partir do momento que eu clicasse na tela. E depois que eu soltasse, ele permanecesse nessa posição. Para isso, a gente precisa ter um lugar para guardar as posições que a gente clica. Então, a gente não pode mais fazer dessa forma, porque sempre que você mexe aqui o mouse, não é? Ele vai mudar a transformação. Então, vamos mudar um pouquinho disso. Vamos desfazer esse nosso trabalho. E a ideia é alimentar esse transform a partir de um array. Ou seja, a gente vai colocar as coordenadas do nosso círculo dentro de um array e vai iterar aqui em todas as posições do array, ou todos os. A gente quer desenhar vários círculos, daqui a pouco a gente vai fazer isso. A gente, para desenhar vários círculos, a gente precisa colocar as coordenadas de todos esses círculos dentro de um array. E para andar em cima desse array, a gente pode iterar em cima do array usando um operador iterate, iterator. Vamos fazer esse array 3 iterator, já que a gente vai sempre andar em cima de um array de XYZ, que é um array 3. Então a ideia é mais ou menos essa. Eu vou colocar aqui na entrada desse array 3 iterator um array. Vou só até colocar aqui para vocês verem. Digamos um array, ok? Um array com, aliás, melhor, um array 3, não é isso? Um array 3, composição XY0. Se eu alimentar agora isso nesse array 3 iterator, tá? E alimentar a saída desse iterador que dá os números, né? 1, 2, 3. Esse array 3 tem quantas condições? Não, tem 100. Vamos dizer só um círculo, tá certo? Um círculo na posição 000. Então, se eu colocar agora alimentar a saída, valor 1, valor 2, valor 3, que seriam x, y, z, acrescentar aqui no transform na posição x e y, ok? Então, a gente está vendo aqui o nosso círculo na posição 00. Se a gente quer que essa posição não seja 00, a gente teria que mudar esse array aqui, colocar nessa posição outro valor. Eu posso usar aqui coisas do tipo colocar dentro do array na posição x, y, etc., o x, y do mouse, mas não vou fazer isso, porque o array 3, apesar de funcionar, ele não é muito flexível em termos de operações para a gente editar esse array. Normalmente ele nasce com um certo tamanho e morre com aquele tamanho. Para fazer isso, fazer um array que eu possa acrescentar coisas, eu vou usar um outro operador chamado comparray. Comparray, que é o operador para compor um array. Observe que nesse operador aqui eu preciso de um trigger. Eu vou ter que puxar aqui um trigger para esse comparray. Então, sempre que esse comparray é executado, ele sai aqui um array de números. Eu vou até colocar aqui um this array table para a gente ver o conteúdo desse array. Esse array agora, nesse momento, está vazio. Ok, está vazio, a gente gostaria de colocar a posição, né, o mouse, exatamente em algum lugar desse array, tipicamente x e y, certo? Como é que a gente faz isso? A gente precisa acrescentar aqui, nesse comp-array, um outro operador do tipo coloca dentro desse array alguma coisa. O que eu quero colocar aqui dentro desse array são números. Então, o que eu estou procurando é comp-array, coisas do tipo compose array, e eu quero fazer push, não number, mas numbers, porque eu quero empurrar mais do que um número, eu quero x e y. Então, eu vou colocar aqui push numbers. Então, o que são esses numbers aqui? São valores que você coloca aqui na entrada do comp array push numbers. Como a gente vai colocar sempre de 3 em 3, eu preciso que esse operador aqui receba x, y e z, sendo que o x e o y virão através desses cabos aqui do mouse. Então, vou acrescentar aqui comp array na posição x, o x do mouse, na posição y, o y do mouse, e agora sim, né, pegar essa saída aqui do comp array
e colocar na entrada do array 3 iterator. E agora temos mais ou menos o que tínhamos, tá? Agora a gente tem um pouquinho mais de controle. Do jeito que está, esse círculo está sempre sendo colocado na posição do mouse. Como é que eu faço para que esse momento onde eu clico o botão do mouse, ou quando eu aperto o botão do mouse, aí sim o círculo é fixado naquela posição, e depois que eu movo o mouse para outra posição, mas com o botão solto, ele nunca mais mexa. A ideia é que esse comp array aqui só funcione, né, a partir do momento que o botão, sei lá, algum botão, por exemplo, está apertado. Ou seja, eu gostaria que esse cabo aqui só funcionasse com esse valor aqui, saindo aqui do mouse, fosse um valor positivo, o botão está apertado. Para isso, a gente acrescenta nesse cabo aqui que alimenta o comp array, um operador chamado getTrigger. Então, o que é o operador getTrigger? Significa, coloca aqui a entrada do comp array, esse trigger que alimenta o comp array, dependente desse valorzinho que está aqui. Aqui ele está ligado, tá certo? Então, nesse momento, ele está, né, acompanhando. Se eu desligar, agora eu mexo e nunca mais esse array muda, porque ele não está sendo mais alimentado por esse trigger aqui. Então, uma coisa simples a fazer agora é dizer, olha, pega a saída button is down e alimenta essa entrada do getTrigger. Então agora a gente pode, apertando o botão, a gente modifica a posição do círculo. Soltou, o nosso mouse agora está livre de se mexer. Ok? Então esse foi o truque aqui do getTrigger para alimentar um comp array. E agora sim, temos aqui as posições, né? A posição do nosso círculo, né? Dentro do nosso array, posição 180 a 195. Para a gente mexer, a gente tem que apertar o botão do mouse. Ok? Observe que esse botão aqui, né? Essa saída é button is down, mas não diz qual. Qual o botão? Será que funciona o botão direito também? Também funciona, porque esse operador mouse não diz qual o botão. Qualquer um serve. Então, como é que a gente diz assim? Eu queria que fosse só com o botão esquerdo. Para isso, a gente precisa de um outro operador chamado mouse buttons. Então, o operador mouse buttons, ele tem aqui nas saídas uma distinção entre o botão esquerdo, do meio e o direito. Então, em vez de eu tirar dessa saída aqui do mouse, eu posso sair desse daqui, que é o botão esquerdo. Então, efetivamente, apertei o botão esquerdo, ótimo. Apertei o botão direito, nada. O que eu posso fazer também? Eu gostaria, por exemplo, de... Imagina que eu quisesse limpar esse array quando apertasse o botão direito. Uma coisa que eu posso fazer é resetar aqui o comp array. Esse comp array, se eu colocar aqui, dar um reset nele aqui, né? Ou se ele não, não, não funciona, digamos se eu colocasse assim a saída, o trigger, onde você apertei o botão direito do mouse e nesse momento, se eu apertar o botão direito do mouse, o nosso comp array ele é resetado. Só que ele continua ainda é, é, alimentando aqui o nosso comp array push numbers, não é isso? Então, vamos ver como é que isso funciona. Então, apertei aqui, ele funciona. Se eu colocar aqui o direito, ele limpa o array, ok? Então, agora apertando o botão direito, apareceu o círculo, aparece o botão esquerdo, aparece o círculo, né? E movimenta o círculo à vontade, mas o direito faz com que, né, o nosso array fique vazio e ele, portanto, não vai estar iterando todas as posições do array, não tem nada dentro do array, ele não vai desenhar círculo nenhum. Ok? Então a gente pode, com esse controle aqui, fazer exercitar aqui uma edição desse array ainda bastante crua, porque nesse momento aqui eu só posso colocar ou um círculo ou nenhum.
Imagina que eu quisesse colocar vários. À medida que eu fizesse aqui o movimento com o botão direito apertado, ele gerasse diversos círculos. Como é que a gente faz isso? Bom, uma coisa a fazer é, por exemplo, dizer assim para o comp array. Bom, imagina que na hora que eu aperto o botão, em vez de simplesmente mover ou acrescentar um, eu queria que acrescentasse mais um. Se já tem, sei lá, cinco, eu queria que ele acrescentasse o sexto. Como é que eu faço isso? Eu gostaria então que sempre que eu fizesse a execução do comp array push numbers, em vez de dizer começa com um array vazio, eu gostaria que comece com o array do jeito que ele está, com todos os elementos que já tem dentro do comp array. Para isso, eu preciso acrescentar ao meu comp array, nesse cabo amarelo que sai aqui, que é esse cabo de composição do array, eu preciso acrescentar mais um operador chamado comp array push array items. Ou seja, eu vou colocar todos os elementos, o conteúdo de algum array na próxima iteração aqui. Então, uma coisa que você pode fazer então é alimentar esse comp array push items com o próprio comp array. Então a gente vai ligar esse cabo aqui, que é a saída de array do comp array, nesse comp array push items. Então observe como é que a coisa agora funciona. Eu digo, tem um comp array, começa a compor um array. Se ele está ligado e está aqui, comp array push items, e eu já coloquei 5 pontos, e mais uma vez eu coloco comp array push numbers, esses numbers vão ser acrescentados aos que já existem. Então, vamos ver agora, acrescentando esse comp array push array items, eu aperto aqui o botão do mouse e ele vai acrescentar novos círculos cada vez que eu estou mexendo aqui com o meu mouse, o botão esquerdo apertado. Apertei o botão direito, ele limpa nosso array, nada mais aqui. Apertei aqui, comecei a arrastar, ele começa a preencher aqui o nosso array com todas as posições pelas quais eu passei. Então isso é bem legal. Vou até remover esses dois vis numbers aqui. Acho que eles não precisam mais ser usados. Então temos agora uma maneira de, com o mouse, editar um array de posições, acrescentando novas posições, ou então limpando o array de todo. Ok? Então, eu acho que isso é suficiente por hoje. Espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos.